Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Najá. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jéssica, sou representante da Desampa. Estamos hoje aqui com o Rafael, representante do CIEDES, gestor do TEA Centro, com a Inajá. Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho sobre empreendedorismo cultural. Mas antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a Desampa, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui nas redes sociais da Desampa, no site adesampa.com.br, que a Desampa está disponibilizando diversos informativos e programações sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da Desampa, é um programa de coworking público municipal. Nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então, além do TEIA Centro, nós temos duas unidades na Zona Sul, uma na Zona Leste e uma na Zona Norte de São Paulo. E todos os gestores do TEIA, né, incluindo o CIEDES, estão aí trabalhando em conjunto para disponibilizar essa programação do TEIA Online nesse período de quarentena. Bom, mais um recado importante, a Desampa também está fazendo atendimento remoto ao MEI, então daqui a pouco a gente vai colar alguns números de telefone, e-mail. Então, se você é MEI, precisa de alguma orientação, tirar alguma dúvida, é só entrar em contato com os atendentes da Desampa por um desses canais. Bom, só um último recado, a Desampa está em processo de implementação de 2 unidades do TEIA, de 2 novas unidades do TEIA, então, uma na região de Heliópolis e outra na região do Jardim Edite, na Zona Oeste, e a gente está com 2 concursos, 2 editais de concursos para escolher as novas gestoras desses espaços. Então, se você é uma entidade ou conhece alguma que tem interesse, a gente também vai deixar o link dos editais aqui nos comentários da live. Bom, Rafael e Najá, muito obrigada de novo pelo tempo, pelo compartilhamento de conhecimento. Muito obrigada. Vou deixar o pessoal com vocês agora, tá bom? Tchau, Tá tchau. Boa ok. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, Jéssica. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, queridos e queridas. Boa tarde, Najá. Boa. Agradecer desde já aqui pela sua participação. Estive nas últimas semanas fora, o Gabriel conduziu as lives aqui pelo CIEDES. Estou retomando aqui, só fazendo as apresentações rápidas, né? CIEDES é uma das organizações gestoras aí dos espaços TEIA, a gente faz a gestão do espaço TEIA Centro. Ele tem um recorte, né, numa abordagem para empreendedorismo cultural, então tem tudo a ver com o tema que a Ina já vai discutir hoje aqui com a gente. O CIEDES é uma organização da sociedade civil que está completando 22 anos, agora em 2020, presente em todos os estados brasileiros, com sede física em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, mais projetos acontecendo aí por todos os estados. Em São Paulo, né, especificamente na área da cultura, a gente também faz a gestão de um programa cultural chamado Programa Jovem Monitor Cultural, que é uma política pública da Secretaria Municipal de Cultura. E aí, né, outra iniciativa que tem tudo a ver tanto com o TEIA, pela abordagem aí da temática de cultura, quanto com o que a gente vai discutir hoje aqui com a Inajá. Fazendo uma breve apresentação já da Inajá, eu vou pegar a minha colinha aqui, Inajá. Pode ficar à vontade. A Inajá tem atuação tanto, né, na cidade de São Paulo como em Porto Seguro, na Bahia. Ela é professora, bailarina, musicista, especializada em dança afro-brasileira, pós-graduada pela Faculdade de Educação da USP e FUNSEB, atua nas áreas correlatas às artes do corpo e arte e educação integrada. Ela é cofundadora do Núcleo Artístico Tembuá, arteira no coletivo Pirueta Tatá, é isso? Isso mesmo. Pirueta Muito bem. Que foi idealizado pela Isabela Bernardes e ela atua como cantora e percussionista do projeto autoral Samba de Tamborim, de Paulo Caetano, e empreendedora de mídias digitais e consultora. E Najá, de novo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu vou passar a bola aqui para você, né, para você, enfim, seguir aqui com sua apresentação, com o que você vem fazendo ultimamente, né, enquanto empreendedora também, e entrar no tema da nossa live de hoje. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir colocando aqui no chat, que depois da apresentação da Inajá, a gente vai retomando e discutindo aqui com vocês, tá bem? Inajá, tá com você.
Valeu, boa tarde a todos, boa tarde, Rafa. Gratidão, primeiramente, pelo convite. Eu sou Inajata Temboá, como ele já disse, já deu um repasse do que eu sou, do que eu movimento aqui na cidade de São Paulo e em outros estados. E nesse momento também, para contemplar, eu estou fazendo aquilombamento artístico nacional, fazendo esse diálogo com vários artistas do que eles estão produzindo nesse momento de pandemia. Contudo, né, nas redes sociais, porque é o que a gente tem hoje para estar fazendo a nossa arte florescer e se reconstruir, se renovar nesse momento de crise, né? Então eu inicio o projeto falando sobre empreendimentos culturais durante a crise. São vários segmentos que surgem, né, dentro desse contexto, dessa crise, e a gente empreende várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue visualizar a cultura de uma forma muito mais ampla do que limitada. No primeiro momento, tem um impacto, né, de achar que, cultura acabou, não vai existir mais programas, o que a gente vai fazer, o que a gente vai criar. Então, aquele impacto acaba, no primeiro momento, sendo negativo, porque a gente olha para aquilo e não quer se deparar com aquilo, com esse momento, né? Tudo novo, nunca vivenciamos isso, então o que essa crise faz com a gente, né? Diante do desemprego, diante as formas de sobrevivência, do acesso aos benefícios. Então, a cultura ela é muito significativa nesse momento de reconstrução de um novo olhar empreendedor, né? Claro que aí eu trouxe uma colinha, gente, eu vou falando, vou olhando, tá bom? Aí a gente começa a entender que vários setores foram prejudicados, né? Primeiro a gente vai falar, eu sempre vou dar um paralelo do positivo e negativo que está acontecendo. Vários setores, tanto do privado quanto do público, foram atingidos, principalmente os editais e concursos, né, que estavam aí e ia chamar a demanda de vários profissionais, inclusive eu que fui contemplada, mas não fui chamada nesse primeiro momento, porque teve a crise, então diminuiu o número de atendimento, então está tendo que se revigorar vários setores. Teve fechamento de espaços públicos, né, e privados, como eu disse anteriormente, as oportunidades também de trabalhar em setores como shows, eventos, eles também não estão acontecendo nesse momento, e os trabalhadores da cultura no geral, professores, administradores, coordenadores, diretores, professores, tudo, né? Desde o setor administrativo até o pessoal que trabalha na linha de frente também tem esse impacto dessa crise na qual ninguém esperava, né? E deixa eu dar uma olhadinha aqui, desculpa, eu vou dando uma olhadinha. E essa brecha, né, que a gente viu, que eu coloquei só os pontos negativos, agora eu vou falar um pouquinho dessa demanda positiva que aconteceu. Primeiro que a gente teve retorno dos benefícios, né, públicos, então, e mais ainda essa semana ontem, né, que foi foi aprovada a lei Aldir Blanc, né, então todos os profissionais da área da cultura, os artistas que realmente trabalham, que não foram beneficiados nesse momento, eles têm essa lei, esse recurso que vai ser repassado para os artistas que estão mapeados. Então é muito importante que todos os artistas que não conseguiram benefício algum, que eles consigam entrar em contato com o mapeamento da sua cidade, do seu município, do seu estado, para ser beneficiado. Então, lógico, nesse primeiro momento há um impacto muito forte, a gente sente que tudo está acabado, é desesperador, mas sempre há uma luz no fim do túnel, e aí a gente começa a ver as movimentações acontecendo. Eu, por um lado, fiz a minha movimentação, fiz minha parte, né? Iniciei
eu tenho esse trabalho com dança, né? Eu nem falei muito sobre isso, e aí eu vou falando ao longo da live, que o meu processo cultural é de dança, e aí eu inicio o meu processo cultural com a dança nas praças de São Paulo, né? O meu primeiro empreendimento é na Praça Rotária, aqui na Praça da Biblioteca Monteiro Lobato. Então, em 2011, eu venho com esse projeto, assim, movida a vários grupos que já faziam isso, 2 grupos em específico faziam isso no carnaval, que é o Lu Badmin e o Oriaxé. Então, eles se movimentavam nas praças do centro de São Paulo, e aí eu e um músico chamado Cristiano Santos, um Bananal, e começamos a fazer essa movimentação na praça, e começou a ter muitos seguidores, e a gente começou a fazer esse empreendimento nas praças, de ocupação das praças públicas, que não tinha atividades culturais. Depois disso, a gente começou a entender em 2011 que a gente tinha uma outra necessidade, que era chamar os artistas que a gente conhecia para fazer um grande sarau num único dia. Então, foram 9 apresentações de artistas de diversos pontos da cidade de São Paulo, e teve atividades de culinária, vendas de roupa, muito parecido com a Festa Afro, que é hoje, a Feira Afro, que é hoje, né? Mas a gente intitulou na época como Festa Afro Temboá, e teve como princípio de dinâmica o empreendedorismo cultural. E, por incrível que pareça, outra coisa que ocorreu na época, e a gente só foi perceber anos depois, foi que todo o processo, do início ao fim, foi elaborado por mulheres. Houve a participação de homens, mas houve um empreendedorismo cultural feminista. Sem a gente perceber, foi assim, foi se dando. O espaço que a gente conseguiu foi empreendido por uma aluna, ela ofereceu o hostel dela para fazer essa atividade, e ela que cuidava no período do hostel dela. As apresentações foram só lideranças mulheres de bairros diferentes, amigas minhas, que a gente, no Núcleo Artístico Temboá, entendeu que a gente necessitava fazer com que essas mulheres se conhecessem, se cruzassem em algum momento histórico. E aí tem esse histórico, né, dessas mulheres, que são todas as mulheres, a DJ Evelyn, que é do Ilu Badmin, integrante também, né, do Balaio Groove, que é o projeto Balaio Groove, levou o projeto dela para fazer parte desse evento, e toda a dinâmica empreendida foi mulheres que desenvolveram. Isso é muito importante salientar, porque a gente vê muitas atividades ocorrendo hoje que lá atrás já eram desenvolvidas, e a gente acha que é tudo novo. A gente tem que tomar cuidado do que é novo, o que já foi feito, e como a gente deve manter aquilo que já foi feito, e como esse processo se dá durante o tempo histórico, né? Teve uma das coisas que eu faço hoje, né? Eu estou voltando a falar atualmente. Hoje eu desenvolvo um trabalho aqui em casa de voluntário das minhas aulas de dança afro, né? Por isso que eu falei um pouco da aula de dança afro na praça. Essa atividade, ela tomou o espaço da ação educativa. A gente foi convidado pelo Luiz Barata, que na época era o atual presidente da Ação Educativa, nos convida para adentrar. Então a gente fazia de segunda-feira na Ação Educativa, e aos sábados a gente fazia a prática na praça. E isso movimentou diversas áreas do conhecimento, educação, abriu portas para nós. A gente foi para o SESC, fez uma temporada de SESC, fez temporadas em outros grupos culturais, e se deu vários outros projetos. Fomos também contemplados pelo VAI por conta disso. E aí, lógico, tinha riscos e coisas que davam certo e coisas que não deram muito certo,
Primeiro que a gente não tinha, no período, a gente não tinha as redes sociais, que hoje a gente tem um aparato das redes sociais, de chegar e fazer e acontecer, e naquela época era tudo muito manual, tudo no boca a boca, tudo no telefone sem fio. E as coisas foram acontecendo. Por que eu coloco isso? Para a gente perceber que só porque a gente vê uma dificuldade, a gente não deve pegar e se apavorar pela dificuldade que a gente sente. A gente tem que olhar, analisar essa dificuldade e fazer um mapeamento daquilo que é positivo e negativo dentro desse risco que você está correndo, porque tudo é risco, né? Eu tô aqui nessa live, conversando com você depois daquela atividade que fizemos na teia, na abertura da teia, é um risco. Poderia ter dado certo ou não naquele dia que fizemos a vivência. Estou falando de uma vivência que eu fiz, né, Rafa, lá na teia, na abertura. Então, eu não conhecia os participantes, foi um convite de última hora. A teia também veio a nos agregar muito, tanto no projeto do Núcleo Artístico Temboá, como no Paulo Caetano. Os nossos ensaios estavam sendo realizados no Espaço Teia, e aí quando acontece o isolamento social, a gente tem que se retirar desse espaço, um espaço que esteticamente e a localidade dele é muito importante, né? A estética e a localidade central e a forma que é a estrutura física do espaço. Isso também demanda muito valor quando a gente pensa em empreendedorismo cultural. Então, a gente tinha acesso à internet, a gente tinha acesso gratuito ao espaço, a máquina de computador, a sala de reunião, e isso diferente da sala do espaço de treino. Então, todos esses espaços só agregam ao fazer artístico, ao fazer um empreendimento cultural. Mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer agora, né? Então, continuando. Só pegar um gancho aqui com você, Pode falar. Né, já. Acho muito relevante o que você está compartilhando, né? Vocês tinham... Você, né, e demais empreendedores também da área cultural contavam muito com alguns espaços públicos, né? Sim. E aí, trazendo aqui primeiro, né, o cenário Cidade de São Paulo, em que a gente teve o fechamento de vários equipamentos, né, inclusive o TEIA, né? Então, inclusive o desenho dessas lives online que são oferecidas aqui toda semana. E aí a gente tem aqui, inclusive, nos comentários aqui, né, o Manu, que é o gestor do TEA Taipas, o Luiz, do Empreende Aí, que faz a gestão do TEA Santa Amaro e Cidade Tiradentes. A gente pensou o que a gente poderia fazer de alternativa para continuar, né, oferecendo aí um conteúdo para os empreendedores do território. Assim como os empreendedores da área da cultura também tiveram que se reinventar e pensar, né, em novos caminhos e novas alternativas. E Sim. aí a gente pega também, né, você fez a menção aqui de leis de incentivos, programas, né, de incentivo à cultura, em que muita coisa teve que ser pausada, né, e agora Sim. a gente vê aí alguns movimentos surgindo, né, para tentar oferecer um suporte ao artista. Acho importante a gente fazer essa contextualização, até para depois a gente entrar no momento de falar quais são as alternativas que a gente está encontrando agora, né? Os empreendedores já se depararam com os problemas e o que a gente consegue ver aí de possibilidade também. Não, sim. Isso é super importante, porque eu pontuei até como uma forma de crítica a tudo isso que a gente sempre endemoniza, fala, vai dar errado, tal, não vai acontecer, mas, por outro lado, tudo está acontecendo no tempo que tem que acontecer, né? E empreender é assim. Empreender precisa de um roteiro daquilo que você vai fazer. Quando a gente pensa em empreender alguma coisa, né, como eu pensei, falei, as minhas práticas têm que ir para as redes sociais, ela está indo de forma voluntária, todos os dias, às 18 horas, pelo Facebook. Por que eu empreendi esse momento? Porque eu vi a necessidade de uma demanda que eu já tinha nesses espaços. Então, eu só transpus aquilo tudo que eu já fazia para as redes sociais.
Teve coisas que deu certo? Ok, teve coisas que deu certo. Teve coisas que não deram tão certas assim. Por quê? Porque as pessoas também estão com a saúde mental abalada, nas quais elas se desvencilham, elas não têm foco. Então, nesse momento, redescobrir as formas de práticas culturais também, né? Então, quando eu comecei essa iniciativa, que foi bem no início, a gente está na aula 96, inclusive, a gente pensou no autocuidado e sobre a afetividade. O que seria esse lugar do autocuidado, né? Porque a gente estava pensando em atingir idosos, nosso público, idosos, o público de criança. Então, aí vem de encontro essa necessidade da gente fazer o aquilombamento artístico nacional para ver o que os outros artistas de outros territórios estão criando para essas demandas também, né? E no Pirueta Tatá, a gente também começou a criar um movimento de vídeos, mídias, né, para o YouTube, para as mães acessarem. Então, teve coisas que deu certo e a gente continuou, teve outras que não. Pirueta Tatá, com esse movimento dos vídeos, a gente não conseguiu ainda manter, porque é uma questão da mídia mesmo, né? A gente não tem equipamento, a gente tem que saber o acesso desses equipamentos, e essa é uma das coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de como a gente deve acessar esses canais. A gente tem que pensar, agora falando um pouquinho das redes sociais, quando a gente pensar na rede social, a gente tem que pensar nesse público com cuidado, com amor, com afeto. E quem são essas pessoas das redes sociais, né? Primeiro eu tenho que me divulgar, falar, olha, eu sou, quem não sou, e as pessoas entenderem qual é o meu processo dentro dessas redes sociais. Se eu não coloco específico o que é, isso se perde. E aí, o que eu quero empreender nessa rede social não vai atingir o meu público. Por quê? Porque há um desgaste, a saúde no modo geral, não só a saúde mental, mas o raquitismo, todas essas demandas da saúde que implicam esse encarceramento social, faz com que também esse público, ele se perca. Então, eu tenho que pensar estrategicamente como atingir o meu público e meu público não se perder. Né? Uma das coisas que a gente entendeu nesse processo de rede social e como a gente está usando ele, né? Para não perder esse público. Então, a gente manteve essas atividades de vivência corporais todos os dias, inclusive sábados e domingos, a princípio. Hoje a gente está com uma demanda menor, justamente porque o público começou a ter o esvaziamento do público e a gente está tentando entender o porquê desse movimento, né? Se a gente no início atendia 100 pessoas e hoje a gente atende 30, o porquê que essas 70 pessoas esvaziaram? Então a gente está tentando entender esse processo, se é por conta da saúde, se é... Quais os motivos, né? Então, todo esse aparato de utilizar as redes sociais e que ela dá um suporte, um super suporte para a gente tem que sempre estar mensurando, fazendo um entendimento do que está sendo positivo e o que está sendo negativo. E recriar, nesse momento, esse lugar das redes sociais é entender que a gente tem que pensar no prós e nos contras. Eu sempre vou estar repetindo algumas falas, porque acaba pegando sempre nosso processo aqui do fazer artístico dentro das redes. Outra coisa dentro fazendo esse paralelo com o empreendimento cultural nas redes sociais, quando a gente vai empreender, quando eu fui fazer, eu comecei a fazer um roteiro, né? Eu não fiz vamos fazer voluntário e tal, mas como que você vai fazer, né? Então, nesse sentido, eu fiz um roteiro, eu criei estratégias, entendi qual era o meu público, quanto tempo isso ia demandar da minha vida para eu poder fazer a atividade realmente acontecer,
se isso ia beneficiar financeiramente a minha pessoa ou não. Então, foram iniciativas que também tem que ser pautada, tem que ser colocada. Quando a gente pensa nas redes sociais, a gente não pode pensar que no primeiro momento a gente vai ter um retorno, e tudo bem também se a gente não ter um retorno. Só que para a gente ter um resultado, a gente precisa arriscar, a gente precisa fazer e a gente precisa não desistir. Se a gente não desistir, a gente alcança os nossos objetivos. E a outra pauta que eu quero colocar, que aqui no Brasil, né, trazendo essa coisa das redes sociais, a gente tem um costume que é, eu olhei, eu vou e copio e colo, o famoso copia e colo. Então a gente tem que também tomar esse cuidado e ter esse olhar para esse lugar do copia e colo, porque às vezes o copiar e colar, ele não vai te garantir um resultado que você deseja lá no final. Que final? Final daqui 2 meses, 3 meses, que é, a pandemia acabou, como que vai continuar? As pessoas te conheceram, não conheceram. Então, se você copia e cola, você não tem essa garantia. Você tem que usar sua criatividade. Seu olhar criativo, ele tem que ser muito apurado. Eu não posso pegar aqui e falar, agora eu gostei de fazer dança e vou copiar uma dança e vou fazer. Isso é comum, a dança, imitar e colar, mas quando eu penso na minha finança, naquilo que eu estou propondo, naquilo que eu desejo para o outro, eu tenho que ser muito assertivo. Eu não posso me limitar a achar que copiar e colar ele vai ser uma garantia futura e financeira. Então, tem que ter o estudo de caso, tem que saber por onde percorrer. Então, a gente tem esse amparato nas redes sociais. A gente tem que se apropriar dessa tecnologia, a gente tem que expandir essa tecnologia para outros olhares, para outros lugares, e que a gente possa prosperar diante disso. Eu acho que concluo, né? Esse meu primeiro momento, assim, aí eu deixo aberto para as perguntas, né? Maravilha, né, já. Tá bom? Eu acho que é isso. Perfeito. Pode falar, querido. Deixa eu te perguntar, o que dos grupos que você conhece, né, de artistas, de coletivos, o que você tem percebido que mudou mais durante esse período? O pessoal tem, por exemplo, recorrido mais à lei de incentivo, ou que alternativas estão encontrando, considerando que os espaços públicos, né, onde grande parte das apresentações por vezes aconteciam, não estão acontecendo? Que alternativa que o pessoal tem buscado? Então, eu tenho percebido duas alternativas. A primeira, das leis de incentivos, das bibliotecas, porque teve, né, editais da biblioteca para desenvolver os seus projetos nas redes sociais, teve a lei de incentivo da periferia, só que também teve muitos que não conseguiram acessar, né, esses projetos. Essa é a primeira, né, tem um grupo que se desloca mais para esses incentivos, e outros fazendo muitas coisas particulares. Tem um outro grupo que pensa muito em empreender particularmente suas ações. E aí tem um terceiro grupo que eu esqueci de falar, que está se reinventando muito, que é o público do teatro, porque quando se pensou no teatro para a rede social, houve um bloqueio muito grande, houve muitas divergências para falar da criação do teatro para as redes sociais. O que é isso? Então, eles estão rebuscando, se reinventando muito mais do que outros segmentos. Então, hoje eu já estou vendo muitos grupos se organizando, fazendo os ensaios, fazendo apresentações. Então, eu já estou vendo essa movimentação acontecer nas redes sociais. Isso é muito importante. Perfeito. A primeira live que a gente fez foi sobre como fortalecer sua marca nas redes sociais, né? Uhum. O enfoque não era necessariamente empreendimentos culturais, mas esse foi o primeiro tema, até porque a gente
fez um levantamento, né, e aí até fazendo conexão com outras iniciativas que a gente vem desenvolvendo, uma delas é a Rede de Mentores, né, que é um programa em que a gente fez um mapeamento de profissionais que estavam dispostos a oferecer mentorias gratuitas online, e em paralelo a gente fez um mapeamento de necessidades dos empreendedores, e a gente notou nisso que a maior parte dos empreendedores, né, selecionavam justamente que necessitavam de mentoria de marketing digital. Então, esse é disparado, assim, o campo em que as pessoas estão mais buscando informações, né? Então, desde, por exemplo, o empreendedor que tinha uma lanchonete, um restaurante, e que teve que baixar a porta, né? E aí passou a fazer essa venda online, tanto fazendo por redes sociais, ou empreendimentos menores que, por vezes, faziam uma ativação via WhatsApp, às vezes faz uma ação local, né? Então, até mencionei, eu moro num condomínio, e hoje tem um monte de gente empreendendo dentro do condomínio, né? Então, o grupo do condomínio, você entra no horário do almoço, da janta, chove oportunidades, assim, de escolha, assim como o pessoal, né, que vende máscara, que vende várias outras coisas, né? Desculpa. Então, buscar alternativas, né, do marketing digital é algo que a gente percebeu um movimento muito grande, para além do marketing em si, né, outras estratégias para a venda à distância, né? Então, tem toda a questão da cadeia de logística, né? Como é que você faz esse produto chegar até a pessoa que comprou e etc. E aí, no referente à área cultural, não houve nenhuma movimentação quanto aos projetos de lei de incentivo ter uma abordagem diferenciada para isso, né? Eu vi que teve a movimentação do governo agora, está ainda em tramitação, de um recurso para apoio ao artista, né? Sim. Mas, de fato, assim, de grande ação de apoio para o empreendedor da área, teve algum outro movimento ou foi esse mesmo? Está tendo muitas ações em outros estados. No Rio de Janeiro, os artistas, principalmente os músicos, escolas de samba, então eles estão fazendo lives voluntárias, vendendo carro online, fazendo uma movimentação para dispor esse benefício para os seus os, o pessoal da equipe técnica que trabalhavam com eles. Então está tendo uma movimentação muito forte nesse sentido, e eu não vejo um movimento muito maior com as secretarias de cultura, movimento para prol aos artistas em vários estados, né? O que eu vejo são grupos de artistas se movimentando, buscando patrocínio, um puxa o outro, porque tem muito. Eu acho que tem também aqui que é uma fragilidade no Brasil, que é muita questão da empatia. Então, a empatia ainda é um processo que a gente traz lá de trás, de que isso é o QI que vai movimentar o país. Não, gente, a gente está se reinventando. A gente tem que, juntos, pensar juntos a sobrevivência. E não é a minha sobrevivência só, é a sobrevivência de um grupo, né, de um todo, né? A arte não vai acabar porque aconteceu a pandemia. E nenhum setor vai acabar porque aconteceu a pandemia. O que vai ter é um recorte de menos disso, menos daquilo, mas as coisas vão acontecer de uma outra forma. Tudo vai ser novo agora, né? Então é importante a gente pensar nisso, sabendo que ainda falta muito para a gente perceber que a gente tem que descolar de algumas coisas e se movimentar o tempo todo. Diariamente a gente tem que se movimentar e criar, e eu não vejo isso. Eu estou sentindo essa deficiência de ver esses movimentos, para além de ficar aguardando o governo federal ou entidades se mover, entendeu? Eu estou sentindo que ainda falta a gente se descolar. Perfeito. Ontem até a gente fez uma publicação, além das lives, né, junto ao TI, a gente tem adotado outras estratégias de apoio ao empreendedor. Então, quem quiser acessar até depois, adsampa.com.br/teia, tem um campo lá, Teia Online, em que a gente coloca vários conteúdos, né, de apoio ao empreendedor. E aí, no campo de artigo, ontem a gente fez a publicação de em que a gente convidou o Lemuel,
que ele é o fundador da Firgun, né? Participou de uma live nossa aqui discutindo, né, sobre empréstimos, muito numa abordagem de análise, né, se de fato, porque o crédito ele pode ser uma solução, como ele pode ser um outro problema, né, para você. Sim. Considerando que você vai ter que se organizar para fazer esse pagamento futuramente. Então, e foi muito bacana o Lemuel trazer essa discussão, porque apesar, né, dele trabalhar com essa questão de crédito, ele faz muito esse alerta, ó, a gente trabalha com crédito, mas analisa bem se é o caso, né? E aí o artigo que ele publicou era 4 dicas e 4 oportunidades. Que legal. E no texto dele ele trazia, né, uma parte que o subtítulo que ele tinha colocado era a força da solidariedade. Então ele trazendo um destaque ali para várias oportunidades que foram criadas durante esse momento, né, para apoiar empreendedores de diversas áreas que vão desde iniciativas que oferecem o recurso, o crédito, né, dinheiro, iniciativas que fizeram transferência de renda mesmo, então não é empréstimo, né, é o dinheiro, ó, a gente vê o valor de apoiar esse grupo nesse momento, então tá aqui o dinheiro, e isso tanto, né, quando eu falo isso, né, acho que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, é o crédito, né, oferecido pelo governo, o crédito não, a transferência de recursos do governo, né, o fundo emergencial, mas a iniciativa privada também criou algumas iniciativas semelhantes. No CIEDS mesmo a gente realiza 2 iniciativas, uma em parceria com a Souvenir, que ofereceu um apoio em dinheiro para pintores, e um com a Léo Madeiras, que ofereceu recurso financeiro para marceneiros, né? Então, um processo muito semelhante ao do governo, em que esses profissionais, né, faziam um cadastro, era feita uma análise de perfil, né, e o valor era oferecido para aqueles em situação de maior vulnerabilidade, e outras iniciativas, né, como, por exemplo, eu mencionei aqui, rede de mentores. E aí você compartilhando, né, que os grupos da área da cultura têm feito essa mobilização, eu cheguei a ver algumas matérias, se eu não me engano, até uma escola de samba do Rio de Janeiro que se mobilizou e chamou o pessoal para fazer uma live, e tinha uma outra ação de distribuição de alimentos para a comunidade, né, que normalmente frequentava a escola de samba, mas também fazendo distribuição na rua, né, enquanto esse outro caminho, né, que é quem olha para os grupos estão se mobilizando, mas, né, de um outro lado, a gente precisava também de grupos que oferecessem apoio para esses públicos, né, como o de cultura, por exemplo, está se mobilizando para apoiar, mas também precisa de apoio, né? Sim, e ó, é interessante você colocar que o setor de pintura, o setor de marcenaria, que eles são todos envolvidos com o empreendimento cultural. Sem eles é impossível fazer o cenário. A gente precisa deles. A gente são segmentos que a gente necessita, um grupo necessita do outro. Então, sua colocação foi ótima e eu não sabia desse acesso, né? Então, criar essas. A gente também vai ter que pensar e como chegar nesses grupos privados e também instituições e não cobrar, mas ver estratégia junto de como a gente pode voluntariar dentro desse segmento. A CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, elas têm conseguido se movimentar socialmente sobre isso, só que a gente está falando da cultura. E a cultura no país movimenta muito dinheiro, né? E não só no carnaval, é durante o ano, né? Não é especificamente falar, a gente está falando do carnaval, então é o carnaval que, lógico, carnaval é o que maior beneficia os estados, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, no período do carnaval. Mas tem outros segmentos, como a festa de São João, no interior baiano, no interior do Nordeste, movimenta muito o turismo, movimenta muitas outras áreas que é do empreendimento cultural e que as pessoas estão se movimentando para que, se reinventando, inclusive aqui em São Paulo, né, fizeram a festa junina dentro dos carros, então algumas bem interessante, né? Alguns grupos estão se movimentando nesse sentido para não perder a chama da festa junina, que é super necessária, né? Sim. Eu estava assistindo esses dias, tinha em algum estado, não me recordo qual, que falava sobre isso, sobre o São João, né? E aí, enfim, eles até buscaram algumas alternativas de fazer algumas atividades online e tudo mais, mas é isso, né? Tem grupos de artistas que
eles trabalham o ano inteiro, né, aguardando aquele momento, assim como no carnaval, né? Você tem o carnaval em fevereiro, mas é isso, acabou o carnaval desse ano, né, na semana seguinte o pessoal já está discutindo o que vai ser o tema do próximo ano, já começa a discutir samba enredo, já começa toda a produção, né? Então 11 meses de produção para um mês ali onde a coisa acontece, né? Os grupos estão desassistidos nesse momento. E aí a gente não vê uma movimentação para essas pessoas, né? Eu acho que está faltando também puxar essa força de entender por que esses processos não acontecem, como a gente não está pensando num todo, né? Então a gente tem que começar a pensar em todo mundo, né? Não dá para pensar só no o benefício do governo vai dar, não, porque essas pessoas também não se sustentavam apenas com R$ 600, né? Eu acho que a CUFA vem dar esse suporte justamente nesse momento, né? De pensar que não é só a questão de pagar a conta de luz, não, tinha outras demandas que faziam parte dessa sobrevivência, desse dia a dia, das famílias, né? E contudo de todo mundo, né? Dos indivíduos, né? Sim. Então... E até quando você traz isso da mobilização dos setores, né? Que você comentou após eu mencionar o apoio ao pintor e ao marceneiro, né? Que são também profissionais que de alguma maneira, como você colocou, fazem essa interseção aí, né? Acho que tem o papel também da iniciativa privada, né? Assim como essas duas empresas que eu mencionei entenderam o valor de, nesse momento, oferecer esse apoio, e óbvio, né? É uma via de mão duplas, né? Porque esses profissionais, né? Seja ele trabalhando na área da cultural ou, por exemplo, no residencial, ele acaba sendo um representante da marca na casa das pessoas, né? Sim. Então, essas marcas vendem a partir desses profissionais. E, sem dúvida, isso volta no momento, né? Então, no dia de amanhã, quando esse profissional, né, que deixou de fazer os seus trabalhos enquanto pintor, enquanto marceneiro, voltarem, né, às atividades normais, obviamente vai ter um ganho para a marca disso também. Porque, né, você acaba criando, né, reforçando o seu relacionamento com essa pessoa, ainda mais em um momento mais delicado como esse, né? Sim. E aí existem outros nichos também que têm ligação com a área da cultura ou não, que podem realizar iniciativas semelhantes, né? Sim. A gente fez uma aproximação com uma instituição que tem toda uma solução tecnológica e bancária, né, para providenciar esse processo, então, de cadastro, de seleção, de transferência do valor, seja ele por cartão físico, né, um cartão de crédito, ou utilizando um cartão digital, e é uma estrutura que ela pode ser colocada à disposição para qualquer outra iniciativa que apoie qualquer outro grupo, né? Então, Sim. você cria uma iniciativa de, vamos selecionar profissionais do ramo da cultura específico ou de algum outro segmento, né, de prestadores de serviços, como os que eu mencionei, a operação não é complexa, né? O problema é a gente conseguir encontrar empresas, governos, etc., Sim. que queiram fazer algo semelhante, né? A questão e aí volta a empatia, né? A gente tem que ter empatia com o todo, né? A sociedade, ela tem que se transformar também, né? O pensamento da sociedade tem que se transformar. A necessidade, esse momento de crise, ela pede esse novo pensamento, né? Esse novo olhar, esse novo cuidado, porque eu dependo do outro. Vai ter um momento que eu vou sentir muita falta. Você acha que vai ter a live pro resto da vida da Tereza Cristina, ou vai ter a live? Não, a gente tem que pensar que vai ter um momento que eu vou precisar, para além dos médicos e enfermeiras, um grande abraço aí para todos vocês que estão na linha de frente, trabalhando por nós. A gente vai precisar dessas pessoas, a gente precisa já de outras, então a gente tem que ter um pensamento sensível do que a gente está passando, né? Sim. Enquanto nação, né? Eu acho que tem um pouco dessa que a gente está muito perdido, né? Desse medo de confrontar, de pedir, de ter esse medo de pedir, né? Ai, agora eu virei mendigo, vou pedir, vou virar um pedinte. Mas a questão não é de ser um pedinte ou não, né? A questão é que a gente, ao reinventar, a gente tem que buscar forças
e ser corajoso, né, inclusive, de receber um não, né, porque não é só eu que estou recebendo não, tem milhares de pessoas na mesma situação. Então, como essas pessoas também podem começar a se movimentar, né? Todas essas pessoas que estão recebendo não se movimentar positivamente, né? A gente tem eu pensei muito sobre isso assim também, né? Essa falta de maturidade que a sociedade brasileira tem, de que agora a gente precisa pensar na razão e não ficar brincando tanto. A gente está brincando com coisa séria, né? A gente está muito pautado em tragédia, a gente já vive a tragédia, né? Vamos pensar em outras estruturas que não só a tragédia. O que a gente pode recriar dentro da tragédia, né? Qual é o lado positivo dessa tragédia que a gente pode, eu acho que acessar a sensibilidade é um ato muito positivo dentro dessa pandemia, por exemplo. Né? Conseguir, pode falar. Acho que disso, né, o que a gente vai, o que a gente aprende, o que a gente leva, né, desse período, né? Então, desde o momento que você vê aí, seja, enfim, por governos, iniciativa privada ou coletivos, né, o que durante esse período, acho que uma coisa que a gente vai pensar mais para frente, né, o que naquele momento de maior dificuldade essas organizações fizeram, né? Então, você tem ali os próprios coletivos culturais, né, poder olhar para trás, né, e a gente está sempre os dois lados, né? Quem é que está ajudando esses grupos e o que esses grupos estão fazendo também, né, para ser uma própria rede de apoio ou, enfim, deixar algum legado ou se mobilizar, por exemplo, falar, não, pô, vou fazer uma live, vou fazer alguma ação para apoiar o outro colega artista também, né? Acho que a gente tem aprendido muita coisa durante esse período, né? Então, esses processos formativos online, né? Já tinha bastante coisa, acho que a gente caminhava para um lugar já de digitalização de alguns processos, né? E agora intensificou muito. Essas ferramentas de gestão de trabalho online, né? Tem sido bastante desenvolvida, mas tem esse outro aspecto também, né? De solidariedade, do social, da colaboração, né? O que a gente vai levar de tudo isso desse momento difícil também, né? Sim, e vai ter um resultado positivo. Todos que pensarem que o trabalho voluntário e a contribuição voluntária, né? Porque eu faço atividades online que eu falo sobre, gente, agora nesse momento eu estou precisando de contribuição voluntária e coloco lá fixo na minha live, né? Como também no aquilombamento artístico-cultural, a gente coloca muito esse lugar do que eu posso aprender com o outro, o que o outro está fazendo, igual o Pedro Peu do grupo Bataquerê, eles estavam fazendo distribuição de cesta básica. Um outro grupo da cidade de Tiradentes estava fazendo a distribuição de cesta básica, só que não estava conseguindo acessar a CUFA. O que eles fizeram? Eles se reuniram e ficaram pedindo para quem tinha mais para juntar as cestas. Então, eles fizeram uma campanha entre eles de quem na cidade de Tiradentes tem um pouquinho, recebe cesta básica ou tem aquele produto que não vai usar, eles fizeram outras cestas básicas e distribuíram nas favelas. Então, você vê o ato criativo das pessoas ali sendo inseridos. Então, como ser criativo e solidário ao mesmo tempo? Porque vai ter o retorno. A solidariedade ela é uma caridade diferenciada, porque você está sendo humano, né? E a caridade é pegar, eu dou um dinheiro, eu vejo um morador em situação de rua, eu vou dar o dinheiro para ele e é a caridade. Mas quando eu sou solidário, quando eu faço um ato, eu posso informar as pessoas, né? Como o Grupo Bataquerê, ele dá a cesta básica e ainda dá um panfleto para as pessoas lerem com autocuidado, da utilização das máscaras, como utilizar essas máscaras. Então, o que isso gera, né? O que a solidariedade acaba gerando para o conhecimento do próximo, né? Então, eu gosto muito dessa fala quando você traz do que a gente vai
aprender, o que a gente está aprendendo, o que vai ficar, e a gente poder ter esse olhar, revisitar esse olhar depois de que tudo passar, né? O que contribuiu, o que a gente pode melhorar, e enquanto ser humano se desenvolver, porque se acontecer de novo, quais estratégias a gente já tem guardada e pode utilizar ou reinventar também, né? É muito desse lugar, né? Sim. Inajaí, fazendo aqui aquele momento jabá seu, você mencionou que você chegou aí no TEIA, né, no espaço físico, e aí você fez uma oficina lá, uma atividade corporal, junto com as pessoas ali durante o lançamento, né, do TEIA, que foi no final de janeiro, né, desse ano. E aí você me contou, né, numa conversa prévia que a gente teve aqui antes da live, que você estava oferecendo algumas atividades no live no Instagram também, né? Você até comentou que essa semana você não teria, mas que você tem realizado uma série de atividades. Sim. Conta um pouquinho o que é isso que você está fazendo, qual é o formato, por que você está fazendo, e se você tem previsão de na próxima semana voltar, ou quando é que deve continuar. Então, amanhã, né, quinta-feira, a gente vai ter a live, que é do Aquilombamento Artístico Cultural. O formato dele, ele não tem um pré-convite, ele tem um caráter de desapego e só de compartilhamento. Por quê? Em qual sentido? A gente eu abro a live e as pessoas vão entrando e eu vou chamando. Quem tiver interesse de entrar ao vivo, vem e fala, e deixa seu recado. Está sendo muito prazeroso, muito gostoso e funcionado super. A primeira aparição foi do Renato Gama, né, do Saminina Produções, que tem um trabalho super visionário de música, de apropriação da música cultural, e acontece lá no estúdio da casa dele, na Vila Inhocuné. E aí ele vem e fala, isso daí é aquilombamento, continua. E isso começou a me movimentar para chamar outras pessoas, e a gente tem visto um movimento muito grande das crianças, nas quais passaram pelas minhas vivências, e amanhã a gente vai tentar chamar 2 crianças para oferecer compartilhamento de brincadeiras. Então, elas vão ensinar brincadeiras. As crianças vão ensinar brincadeiras. Então, é nesse sentido, assim, como eu não falei para elas qual brincadeira, eu só estou pedindo a oportunidade delas compartilharem uma brincadeira que elas estão fazendo dentro de casa, para outras tantas crianças aprenderem. Então, é esse sentido que faz o Aquilombamento Artístico Nacional existir. Compartilhar o que o outro está fazendo, porque aquilo vai ajudar muito a gente naquilo que eu estou fazendo também. Então, somos o que somos pelo que nós somos. Então, somos unidade, né? E o outro processo que eu estou fazendo, que é online, que é pelo Facebook. Então, tem é uma ação voluntária, que é 30 minutos de atividade, de exercício e atividade física, através da dança afro, da dança popular brasileira, na verdade, porque aí eu trago várias referências, cubana, baiana, do maracatu de Recife, do Belém, do coco, do jongo. Então eu faço um amparato muito maior, eu trabalho várias linguagens, porque a gente não pode esquecer das nossas tradições culturais, e, enfim, é dentro de um desejo que as pessoas sempre revisitem esse lugar e não tenham uma obrigação de participação, porque a gente está vivendo um momento muito temeroso, né? Então muitas pessoas estão estressadas e não conseguem, por vezes, aparecer, mas está lá, você pode acessar. Isso é muito importante. Quem quiser assistir, qual que é o canal? Núcleo Artístico Temboá. É de segunda a quinta às 18 e sexta, sábado e domingo às 17, porque tem muitas lives
acontecendo e a gente quer assistir essas lives também, a gente vai e assiste, e tem live que eu coloco o som da live e a gente fica fazendo a prática com o som da live, para você ver que é um desapego mesmo. A gente já fez live tocando música da Tereza Cristina, estava tendo rolando no mesmo horário, teve do Seu Jorge, colocamos. Maravilha. E é isso, é para se transpor e não ter formato fixo, né? O único fixo é o horário, e que é uma atividade corporal. E a última, que é de tambor, né? De apresentar aos sábados pelo Instagram, 11 horas da manhã. Então pode ser que aconteça só as músicas de tambor, e às vezes acontece, mas esse não é aberto, né? Esse é o único formato fechado. E aí eu canto, toco e às vezes danço, e aí a gente vai se deliciando e fazendo trocas durante aos sábados, 11 horas da manhã, e aí tem a contribuição voluntária. Aí quem puder contribuir com o meu trabalho, com a minha existência, eu estou sobrevivendo dessa forma, inclusive, através das ações voluntárias. Não, super importante você compartilhar. Acho que é um dos objetivos desse tema de hoje, né? Quais são as alternativas, né, para a geração de renda, né, dos empreendedores Sim. culturais. Então, a gente vê, por exemplo, lives que são patrocinadas, né, mas quando a gente vai para a realidade ali do pequeno empreendedor cultural, né, por vezes não Sim. tem esse patrocínio e essa contribuição voluntária, né, que ela também acontecia também no espaço físico, né. Sim. Então, o famoso passar o chapéu, né? E exato. Formas aí de contribuir com o profissional da área da arte. Fez um comentário sobre as atividades com as crianças, né? As famílias adoram isso, né? Eu tenho um sobrinho pequeno também que agora na escola o professor de educação física passa várias atividades em que ele pega coisas que tem na casa, garrafa de plástico, cabo de vassoura, não sei o quê, fazer um circuito e pula. A família adora que gasta a energia da criançada, né? Esse tipo de Com atividade. certeza, nossa, é surpreendente o que a criança pode fazer, mas ela tem que ir fazendo e tem que ter essa troca, né? Não adianta. Sim. A gente tem que trocar super. Maravilha, né? Bom, estamos chegando aqui ao fim, imagina, estamos chegando aqui ao fim de mais uma live. Eu vou deixar aqui no chat um link de avaliação da live. Então, quem puder contribuir também colocando ali se curtiu, não curtiu, é importante para que a gente possa oferecer outras atividades, tá? Então, Sim. colocando aqui na tela também, ó, o link é esse, bit.ly/TeiaOnline. É um formulário rápido com pouquinhas perguntas. Sejam generosos. Façam a contribuição de vocês ali na avaliação. Bom, encaminhando aqui para o final, só retomando, né, relembrando, essa foi mais uma live realizada pelo CIEDS no âmbito do programa TEIA, né, o TEIA que tem realizado diversas atividades online. Vale dizer que na página do Facebook da Desampa vocês podem acessar o cronograma de atividades que vão ser oferecidas na semana. Então, todo dia, uma das organizações gestoras do TEIA compartilha aqui uma atividade, traz um convidado especial para fazer a abordagem aí sobre algum tema. Vale conferir, tem bastante coisa legal lá. Para além disso, existem outras atividades que são oferecidas, né? Então, eu coloquei aqui nos comentários também, no comecinho da live, um texto com números de telefone que a Desampa está disponibilizando para apoiar empreendedores. Tá? Então, principalmente o pequeno empreendedor, você que é MEI, que está com dificuldades, que está precisando de apoio, tem esse telefone de apoio. A gente também tem realizado alguns encontros online com empreendedores, né, que são grupos fechados, em que é um espaço de compartilhamento de temas específicos ou de principais dificuldades, né, que os empreendedores estão encontrando nesse momento. É um espaço bastante interessante como rede de apoio. Gostaria aqui novamente de agradecer já pela participação e o pessoal que foi acompanhando aqui também. Então, a gente teve a Elisa, lá de Ribeirão Preto, a Bruna, mandando aqui parabéns pelo papo. Gratidão. Tema muito relevante. A Márcia aqui também mandou muito bom.
Já passo a palavra aqui para você também para suas falas finais. Agradeço a Teia, né, mais uma vez, o convite maravilhoso, aquele primeiro encontro, eu acho que fortaleceu muito, espero poder um dia fazer aquela vivência, tentar pelo menos reproduzir online, que será desafiadora, né, e ficam os desafios diante a crise, que a gente possa não ficar extasiado, né? Que a gente possa movimentar artisticamente, criativamente e se transpor e esperar com paciência, né? Com mais paciência e sem perder o foco. Acho que o foco vai ser tudo. Muito bem, né, já. Bom, a gente segue aqui, né, nesse período de isolamento social, com as nossas redes de apoio, mas espero que quando a gente conseguir abrir novamente o TEIA, né, no momento que for seguro para todos se encontrarem, que você possa ir lá novamente e fazer essa atividade também presencial, e todos que estão acompanhando aqui já estão de antemão convidados a participar. Uma experiência muito legal. Rafael participou. Eu participei, opa, foi maravilhoso. Que bom. Gente, obrigado mais uma vez, Inajá, obrigado de novo. Eu Beijo. volto Obrigada. aqui no Facebook do TEIA na quarta-feira da semana que vem, com mais um convidado especial, trazendo mais um tema para vocês. Vocês podem ir acompanhando aí as agendas pelo Facebook da Alessandra, tá bom? Beijos, fiquem Valeu, bem beijo, e beijo. fiquem em casa. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Beijo, beijo.